Gente, aparecendo aqui com esta cara de tacho, porque eu esqueci de gravar a introdução do vídeo, mas vou postar aqui pra vocês agora o tutorial completo do Foxy Eyes, maquiagem super tendência que tá bombando aí no Instagram, uma make fácil, o vídeo ficou super enxuto, mas eu acho que dá pra entender bem como que faz. E assim, fiz do meu jeitinho, eu acho que deu certo, o efeito ficou legal. E eu fiz de acordo com o formato do meu olho, porque eu acho que eu tenho o olho um pouco junto demais. Se eu faço muito esfumado pra dentro, não fica muito bom. Então eu fiz do meu jeitinho, mas eu espero que dê pra entender como é que faz. Assistam aí o tutorial e beijo. Cara lavada, água e sabão, mas mesmo assim a gente precisa começar a maquiagem limpando a pele. Então eu tô aplicando aí água micelar por todo o meu rosto, porque isso já tira todo o excesso de oleosidade, impureza, etc. Em seguida eu venho com um tônico. O tônico é legal a gente aplicar assim, dando uma empurrada nele contra a pele. Ele ajuda a pele a ficar hidratada de forma natural. E em seguida eu venho com um hidratante. Esse soft da Nivea é bem legal, porque ele é levinho, tem um preço bom e fácil de achar. E já ajuda super na make. Em seguida eu uso esse olhinho aí da Ruby Rose na região dos olhos e na testa, que são as áreas que eu tenho um pouco mais secas, para ajudar a hidratar ainda mais. E aí a gente vai aplicar a base, tô usando a da Boca Rosa junto com o BT Glow. Então eu pingo um pouquinho de cada no rosto e vou espalhando os dois juntos, tá? Porque isso já vai dar um efeito bem mais luminoso na pele. Aí parte pro corretivo, aplicar nas olheiras, nas manchinhas. Sem segredo, aplicar e espalhar. Agora um corretivo um pouco mais claro, esse é o da Boca Rosa. Eu uso ele só pra iluminar mesmo as áreas do rosto. E aí a mesma coisa, a gente aplica um pouco menos de quantidade, só nas áreas que você quer iluminar. E aí é só espalhar, ou com o pincel ou com a esponjinha. Sempre com a mão bem leve, sem arrastar, pra você não tirar o que você já passou e nem o que tá por baixo, tá? É só pra realmente espalhar no lugar onde ele já está alocado. E aí depois eu peguei um corretivo um pouco mais escuro pra fazer o contorno, deixar um pouco mais marcado o rosto. E aí só tem que tomar cuidado pra esfumar bem, não deixar a marcação aparecer. Eu vou aplicando e já vou esfumando. E aí em seguida eu venho com uma bruma pra poder deixar a pele um pouco mais hidratada, não deixar ela ressecada. E conforme ela tá quase secando, eu venho passando um pouquinho de iluminador, porque iluminador nunca é demais. E aí, depois de tudo isso pronto, a gente começa a selar a pele. Eu tô usando um pó solto, esse também é da Boca Rosa. Como ele é clarinho, eu uso nas áreas que eu iluminei. E em volta do nariz também, porque geralmente a base sai primeiro aí. E pra selar o restante do rosto, eu só uso um pó compacto, porque eu não gosto de acumular muito pó abaixo dos olhos pra não marcar. Aí eu vou selar o contorno, eu tô usando esse contorno da Bruna Tavares. E eu vou selar as áreas onde eu já havia passado o contorno em creme. Aí um blush, também sem segredo. Esse que eu tô usando, ele já é um pouco mais cintilante, então ele dá um pouco mais de brilho, mas você pode usar o que você quiser. Correção das sobrancelhas. Eu gosto de ir seguindo o formato da minha sobrancelha, então primeiro eu faço um traço embaixo, depois eu faço um traço em cima e aí eu vou preenchendo o meio, sem muito peso na mão e sem muito produto, só com o que sobrou no pincel mesmo. E agora chegou a parte mais importante, vamos fazer os olhos. Eu começo com uma sombra marrom mais fria, mas bem clarinha, e vou fazendo um esfumado meio que na diagonal. Você percebe que eu não levo ele muito pra dentro do côncavo, eu tento deixar ele mais comprido. E aí eu escolhi esse tom de marrom mais clarinho mesmo, só pra dar um fundo, entendeu? Porque depois a gente ainda vai ter que passar um tom de marrom um pouco mais escuro, mas aí a gente faz num espaço menor. Então eu dou esse fundo primeiro com essa sombra. Aí agora nós vamos precisar de um pincel um pouco mais fininho, não precisa ser tão fino quanto esse, eu usei esse porque foi o que eu achei primeiro. E eu peguei uma sombra marrom mais escura pra começar a fazer um traço, tipo um delineado fake. Não precisa ficar 100% perfeito, porque depois a gente vai esfumar.
Para reforçar essa cor marrom, eu vim com um lápis fazendo o mesmo desenho, só para dar uma engrossadinha a mais. E aí eu já vou fazer o cantinho interno do olho também. E aí depois de fazer isso, eu venho com um pincel mais gordinho, só que pequeno, esfumando. Aí eu volto com aquele pincel fininho e eu vou passar um pouquinho de sombra preta, mas bem pouquinho, bem rente aos cílios e bem fininho perto do traço, só para dar um pouco mais de profundidade. Aí depois disso eu esfumo a sombra marrom também embaixo dos olhos, bem rente aos cílios. Dá um efeito, né? Deixa o olhar bem puxado, deixa um olhar bem marcante. Eu super adorei essa maquiagem. E aí, pra finalizar, vou passar batom e máscara de cílios. Eu espero que vocês gostem do resultado e que tenha dado pra entender mais ou menos como é que faz essa nova trend aí das blogueiras do mundo da maquiagem, que valoriza super o olhar, deixa uma maquiagem super bonita. Não é difícil de fazer, rapidinho você fica belíssima. Ah, e a máscara de cílios, lembra de aplicar sempre assim pra fora, tá? Meio deitadinho, porque daí isso dá a impressão ainda de mais alongado o seu olhar. Arrasa, quem fizer a make me manda, vou adorar ver.